Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Pessoal, nós terminamos a nossa apostila do bloco 3, né? A última atividade foi a parte da tabela das potências e raízes, e a parte dos gráficos, a professora Luciana Tomé trabalhou semana passada com vocês, na minha ausência. Então, nós concluímos a apostila 3, só que não, né? Porque nós vamos continuar conteúdos no caderno até a data da entrega dessas atividades. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar ou copiar ou imprimir este PDF que a professora está mandando hoje para vocês. É o conteúdo que nós vamos estudar agora. São as retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse conteúdo, vocês também devem entregar junto com a apostilinha de vocês quando vier. Então, quando for a data da entrega desta apostila, vocês vão anexar aqui atrás as atividades que nós vamos trabalhar agora sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esse arquivo em PDF que a professora está postando aí no grupo, vocês podem imprimir e vão pôr junto com a apostilinha, ou vocês podem copiar. E aí, depois, vocês vão arrancar a folha do caderno. Os exercícios que eu vou dar também, vocês devem copiar no caderno e depois vocês vão arrancar para mandar tudo junto com a apostilinha. Por quê? Porque eu achei que o tempo para nós trabalharmos as retas paralelas não ia dar para o bloco 3. E como nós já terminamos aqui, olha, todas as atividades aqui do bloco 3, né? A parte aqui de proporcionalidade, a parte de notação científica, a tabela das potências e das raízes e a parte dos gráficos, como nós concluímos e ainda temos tempo, então nós vamos trabalhar no caderno. Então, esse material que a professora vai explicar para vocês hoje, vocês vão copiar ou vão imprimir e anexar no caderno junto com a apostila, tá? Vamos lá, então. Esse conteúdo é um conteúdo que vocês já abordaram no 8º ano, tá? E agora nós vamos retomar e dar continuidade. Então, nós vamos falar sobre o quê? Sobre feixe de retas paralelas, ou seja, um punhado de retas paralelas que vão ser cortadas por uma transversal. Então, eu tenho aqui, vamos analisar duas retas. A reta M está paralela à reta N. Esta outra reta que corta as duas, nós podemos dizer que ela intercepta as duas, uma reta transversal. Transversal porque ela atravessa, porque ela corta, como se eu tivesse duas ruas e uma outra rua que cruza essa no meio, tá? Então, eu tenho aqui retas paralelas cortadas por uma transversal. Elas formam ângulos. O que está aqui nessa parte de dentro, aqui, ó, das duas retas paralelas, nós chamamos de parte interna. Interna de quem? Interna das paralelas. O que está aqui no meio das paralelas é a parte interna, tá? O que está para cima, o que está para baixo, está para cima das paralelas ou para baixo, nós chamamos de parte externa. Então, em relação às retas paralelas, nós temos a parte interna e o que está para cima e para baixo, nós temos a parte externa. Em relação às retas paralelas, tá? Aí nós temos a reta transversal. Então, tudo que está à direita, eu posso ter parte externa e interna, à direita da transversal ou à esquerda da transversal. Entre duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eu formo 8 ângulos. 4 ângulos com a paralela de cima e a transversal, e mais 4 ângulos com a paralela de baixo e a outra transversal. Tá? Então, eu vou formar aqui, olha, eu tenho duas figuras que querem dizer a mesma coisa, mas a visão delas estão diferentes. Eu tenho aqui o ângulo A, B, C e D formam 360 graus aqui em cima, e o ângulo EFGH formam outro 360 graus aqui embaixo.
Ou então, eu posso chamar de 1, 2, 3 e 4, e 5, 6, 7 e 8, tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui alguns ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Observe, o ângulo 1, vou até mostrar na figura anterior que está melhor. Ó, o ângulo 1, que está em amarelinho, é na mesma medida do ângulo 3. São medidas iguais. O ângulo 5 tem a mesma medida do ângulo 7. E esse ângulo 7, 5, 3 e 1 são todos de medidas iguais. Tá? Assim como o ângulo 2 é igual ao ângulo 4, o ângulo 6 é igual ao ângulo 8 e todos eles são medidas iguais. Então, quem que eu tenho aqui? 4 igual a 2, 8 igual a 6, 8 igual a 4, 2 igual a 6. Observem a corzinha desses ângulos. O ângulo 1 é igual ao ângulo 5, o ângulo 3 é igual ao ângulo 7, mas o ângulo 7 também é igual ao ângulo 5. O 3 também é igual a 1. Então, nós temos aqui ângulos opostos pelo mesmo vértice. O vértice é a linha de cruzamento aqui da reta paralela com a transversal. Ângulos opostos pelo vértice têm mesmas medidas. É isso que nós vamos ver aqui nos tipos, nas condições, né? Nos ângulos que eles se formam. Então, nós vamos falar agora de ângulos correspondentes, colaterais e alternos. Se vocês puxarem um pouquinho pela memória, se vocês pegarem o livro do 8º ano que vocês têm do ano passado, que foi mandado para vocês, vocês vão encontrar essas informações lá. Continuando aqui então, pessoal. Então, essa matéria que nós vamos ver agora, vocês vão encontrar no livro do 8º ano. Vocês têm esse livro do ano passado. Quem se desfez, não tem problema, vai acompanhar pela explicação aqui. Mas qual é o livro que a professora está falando para vocês? É esse livro aqui, o Vontade de Saber do 8º ano, que vocês receberam no ano passado, tá? Agora, quem não tem esse do ano passado, mas tem algum irmão que está no 8º ano este ano, tem o livro do 8º ano de outra coleção, não tem problema, a matéria também está lá. O que importa é vocês conhecerem o conteúdo. Se está nesse livro ou naquele livro, você vai buscar na internet, ou você vai imprimir o PDF que a professora mandou aí no grupo, não tem problema, tá? O que importa é vocês terem o conhecimento da matéria. Então, nesse livro aqui, que vocês estudaram através dele no ano passado, nós vamos para a página 22, onde está o conteúdo que nós vamos falar. Ângulos opostos pelo vértice, que é o que trata essas retas paralelas cortadas por uma transversal. E olha aqui, na página 24, ângulos formados por um feixe de retas e uma transversal. Se vocês têm este livro, Vontade de Saber do 8º ano, do ano passado, está na página 24. É sobre isso que a professora vai explicar para vocês. Página 24, página 25, página 26. É esse conteúdo que eu vou explicar para vocês. Vocês podem acompanhar por este livro, tá? Que é o livro do ano passado, Vontade de Saber. Ou então, o livro deste ano, quem tem irmão no 8º ano, é só procurar lá, na parte de ângulos, aonde que estão ângulos formados por feixes de retas paralelas e uma transversal, que vocês vão achar também. Então, se vocês estão com o livro na mão, observem o que eu vou explicar, mostrando aí, vocês vão olhar aí no livro, tá? Vão acompanhando pelo livro, enquanto a professora explica aqui pelo PowerPoint. Neste assunto, nós vamos falar de ângulos correspondentes, colaterais e ângulos alternos. O que são ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes são aqueles ângulos que eles têm a mesma medida. Eles são ângulos que eles podem ser considerados ângulos opostos pelo vértice. Olha os exemplos que estão aqui. O ângulo A. Eu tenho aqui o vértice que cruza. O que é o vértice? É o encontro da reta paralela com a reta transversal.
tá? Então, eu tenho o ponto A, o ângulo A, ele está oposto pelo vértice ao ângulo C. Ele tem a mesma medida. O ângulo A, ele está na mesma direção do ângulo E, ou seja, ele está um para o lado de fora da paralela, outro para o lado de dentro, e estão do mesmo lado da reta transversal. Eles estão no mesmo lado da reta transversal, só que um está na parte interna das paralelas e outro está na parte externa das paralelas. O que interessa para nós? É saber que eles têm a mesma medida. Então, ângulos correspondentes são aqueles que têm a mesma medida. O A com o E, ou o A com o C, ou o A com o G, ou o E com o G, o E com o C, o E com o A. Olhe pela corzinha. Todos esses que são amarelinhos aqui, eles são chamados de ângulos correspondentes porque eles têm medidas iguais. Nós também podemos chamá-los de ângulos opostos pelo vértice, que é o que está na página 22 aí do livro de vocês, tá? Agora, o que é colateral? Eu tenho aqui, olha, duas retas paralelas. Essas duas retas paralelas, elas estão cortadas por uma reta transversal. Colateral significa do mesmo lado das retas paralelas, tá? Continuando aqui, então. Utilizando esses palitos, eu vou demonstrar para vocês as retas paralelas aqui que nós estamos falando. Então, eu tenho aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, do que a professora está falando para vocês? Esta reta transversal, que é a que corta as duas retas paralelas, ela vai formar aqui os ângulos. Tudo que está de um lado da transversal, eu chamo de colateral. Então, se eu tenho este ângulo aqui, com este ângulo aqui, com este ângulo, eles estão colaterais, eles estão do mesmo lado da transversal. A transversal está aqui, todos os ângulos que estão para lá estão do mesmo lado. Todos os ângulos que estão para cá estão do mesmo lado. Então, se eu pego este ângulo com este, ele é colateral. Ele está do mesmo lado. Se eu pego este ângulo com este, ele é colateral, porque ele está do mesmo lado. Colateral é quando eu estou falando do mesmo lado. Alterno é quando eu estou falando de um ângulo de um lado da transversal e o outro ângulo do outro lado da transversal. Então, eu tenho uma para o lado direito e o outro para o lado esquerdo da mesma transversal. Tá? Da mesma transversal. Alterno, ele altera um de um lado e o outro do outro. Colateral, co significa mesmo. Então, mesmo lado da transversal. Então, quando a professora mostra para vocês aqui, no PowerPoint, colaterais, é aqueles que estão do mesmo lado. Colateral interno, estão do mesmo lado na parte interna das paralelas. Então, eu tenho aqui, ó, um ângulo aqui, o outro aqui. Eles estão do mesmo lado da transversal e na parte interna das paralelas, aqui dentro das paralelas. É o caso do ângulo C com o ângulo F, ó. Eles estão do mesmo lado na parte interna. É o caso do ângulo A com o H, só que aqui eles estão externos. Quem que é interno? Quem é que está aqui dentro? O C com o F e o D com o E. São colaterais internos, eles estão do mesmo lado da transversal na parte interna das paralelas. Agora, o ângulo A e o ângulo H, eles também estão do mesmo lado. O A está aqui, aqui, e o H está aqui. Eles estão do mesmo lado da transversal, só que na parte externa das paralelas.
é o caso do A com H e do B com o G. Eles estão do mesmo lado, só que na parte de fora das paralelas, e não aqui na parte de dentro. Agora, alterno. Como eu disse para vocês, alterno tem um de um lado e o outro do outro. Também temos alterno interno. Olha lá. O C e o E, eles estão na parte interna das paralelas. Só que um está para o lado esquerdo e o outro está para o lado direito da transversal. Então, esse é o alterno interno. Por isso que eu disse que é importante vocês imprimirem ou vocês copiarem pelo menos esse slide. Pelo menos esta parte, tá? Porque aqui vocês têm tudo, pelo menos essa parte aqui. Porque eu vou ter aqui, olha, continuando alterno. Alterno, eu tenho o C com o E, estão internos da paralela. O F com o D, pode ver que eles estão até de mesma corzinha, ó. Ângulos de mesma cor têm a mesma medida, certo? E alterno externo, o B com o H, tá? Um de cada lado da transversal e na parte externa, ó. Eu tenho aqui, ó, este com este. Então, cada um de um lado da transversal e na parte de fora, tá? A com o G, cada um de um lado, este para o lado esquerdo, este para o lado direito e os dois para fora. Então, estes aqui são os ângulos que nós vamos estudar. Correspondentes, colaterais internos e externos, alternos internos e externos. Tá? Bom, as posições são colaterais internos, são aqueles que estão do mesmo lado, colateral, do mesmo lado e dentro das paralelas, o ângulo C e F, o ângulo D e E. No livro de vocês, isso aqui está na página 24, no livro do Vontade de Saber do 8º ano. Tá? E os colaterais externos, que são aqueles que estão do mesmo lado, só que na parte externa. Então, eu tenho o B com o G, colateral, estão do mesmo lado, o A com o H. Depois, ângulos alternos, eu tenho um de um lado e o outro do outro, interno, e um de um lado e o outro do outro, externo. Então, olha aqui, eles estão em lados diferentes da transversal, mas dentro das paralelas. O B com o E e o F com o D. Os alternos internos, tá? Um de cada lado da transversal e externos, porque estão fora das paralelas. É o B com o H e o A com o G, tá? Ângulos correspondentes, eles estão do mesmo lado, só que um dentro e outro fora. Ó, B com o H, com o F, eles estão do mesmo lado, eles são colaterais. Só que um está interno das paralelas e o outro externo. O A com o E, um externo, o outro interno, do mesmo lado. O D com o H e o C com o G, eles estão do mesmo lado da transversal, só que um está fora e o outro está dentro. Também são os ângulos opostos pelo vértice. Então, eu tenho o B, o F, que são correspondentes, o H, o D, que são correspondentes, mas eles também estão opostos pelo vértice, onde eu tenho aqui o vértice que coloca eles, cada um de um lado da transversal e tem a mesma medida, tá? Repetindo, a transversal determina lado esquerdo e lado direito para dizer se são colaterais ou alternos, e as paralelas, elas determinam internos quando estão dentro e externos quando estão fora das paralelas, tá? Então, agora, a professora vai listar para vocês alguns exercícios que vou pôr aqui, tá? Vou mandar aí no grupo para vocês, que vocês também vão imprimir ou vão copiar e vão resolver. Eu vou dar esse tempinho para vocês copiarem o exercício e resolver o exercício de acordo com essa explicação que eu dei e de acordo com o que está na página 22, 23, 24, 25 e 26 do livro do 8º ano. Tá? Então, vou mandar aí o arquivo para vocês
fazerem o exercício. Lembrando, é para imprimir ou copiar e resolver. Ok? Mais então.